iniciar. Turma, hoje a gente vai falar aí dos fenômenos ópticos, reflexão e absorção. E aí, são 4 tipos de fenômenos ópticos: reflexão, absorção, refração e dispersão. E aí, nós vamos falar da reflexão da luz, que é o primeiro fenômeno óptico aí. Toda vez que um feixe de luz incidir sobre uma superfície, ele vai retornar ao meio de origem. Então, vocês vão pensar bem igual está nessa imagem aqui. Nós vamos pensar numa luz sendo refletida num vidro. Então, essa luz, a luz do sol, o sol está nascendo aí meio preguiçoso no dia de hoje, mas a luz do sol refletindo nesse vidro, ela vai voltar ao meio de origem. Aí nós vamos ter que pensar bem. Se o vidro for completamente transparente, parte desses raios solares vão passar por esse vidro. Se esse vidro for completamente fosco, a 80%, 90% desses raios vão bater e ser refletido. E se esse vidro for um espelho, for um vidro espelhado, praticamente todos os raios vão bater e refletir totalmente. Então, depende da superfície, tá? Então, a reflexão é um fenômeno que vocês conhecem do dia a dia. É a luz bater numa superfície refletora e retornar ao meio de origem. E aí depende muito da superfície. Se a gente for pensar que isso aqui não é um vidro transparente, mas uma mesa de madeira, então essa mesa é opaca. Essa reflexão, vai ter reflexão? Sim, vai ter. Porém, ela vai ser muito mais difusa do que se fosse uma mesa lisa, transparente, totalmente refletora, tá? Então, a reflexão da luz é a luz incidir e retornar ao meio. É isso que é a definição da reflexão. E aí já vou falar, existem 2 tipos de reflexão. Olha aqui, ó. Reflexão difusa. Observe que os raios estão batendo e eles estão chegando aos nossos olhos de maneira regular. Então, a reflexão... Oh, desculpa, turma. Eu queria falar do outro desenho. Acabei apontando para esse. Aqui. Aqui nós podemos observar que, da maneira que os raios incidem sobre a superfície, eles chegam aos nossos olhos totalmente retinho, totalmente regular. Então, isso é uma reflexão regular. No caso, nós vamos ter também... toda vez que eu tento pegar essa seta, dá errado. Eu vou tirar ela daqui. Nós temos também reflexão do tipo difusa. Vou pegar isso aqui é melhor para marcar. Eita, ficou pior. Nós temos aqui, ó, reflexão do tipo difusa. A reflexão difusa, ela vai ser quando os raios incidem numa superfície e retornam aos nossos olhos, mas olha aqui, sem direção definida. Isso pode interferir na maneira como eu enxergo esse objeto. Isso vai interferir na maneira como eu visualizo o objeto. Então, por isso que é de forma difusa. Imaginem, então, ó, na regular é uma superfície completamente lisa. E na reflexão difusa, eu vou ter uma superfície ondulada, pode ser aqueles vidros ondulados, pode ser uma superfície que seja translúcida e não transparente. Isso tudo me dá uma reflexão difusa da luz. Agora, eu vou falar desses ângulos de incidência. Os ângulos de incidência, eles vão cair em exercícios que tem no nosso livro, o exercício da SED. Não sei se alguém queria perguntar alguma coisa, escutei um som. Acho que não, né? Então, olha só, turma. Essa questão do ângulo de incidência é muito comum em exercícios do tipo vestibular. Então, o que nós precisamos entender aqui? Nós precisamos entender que numa superfície, esse raio, ele vai sempre incidir sobre a superfície, tá? Aqui, nós vamos ter o que nós chamamos de
raio incidente. Então, esse pedacinho é o ângulo de incidência. Esse ângulo interno aqui, ele é o ângulo de incidência. E, de maneira idêntica, quando a superfície é completamente lisa, então, do outro lado da imagem, ele vai dar de maneira idêntica, um ângulo de um raio refletido. E aqui entra a nossa parte da matemática básica de lembrar qual é o valor de um ângulo, turma. Então, eu quero que vocês observem aqui, ó. Esta normal com esta superfície, eles estão formando o ângulo de 90 graus. Eu vou tentar sobrepor aqui, ó, que a normal com a superfície forma aí ângulo de 90 graus. Sempre, tá, turma? Porque se fosse esse ângulo inteiro aqui, eu consigo fazer uma curva? Duvido, mas vou tentar. Este ângulo inteiro aqui seria um ângulo de 180 graus. Mas a gente está vendo aqui apenas a metade dele, que vai até aqui. Então, vamos fazer de novo. Metade dele, que vai até aqui, dá um ângulo de 90 graus. Tá? Então, essa parte dos 90 graus, dos 180 graus, você sempre tem que se lembrar. Isso vem lá da geometria da matemática básica, tá? Então, lembrando, se for a meia-lua, é 180 graus. Metade, esse ângulo aqui, perpendicular um ao outro, é 90 graus. Isso é o que nós precisamos saber. Então, eu vou fazer uma observação aqui, ó. Sempre lembre-se do ângulo reto, que é 90 graus. Tá? Eu vou colocar uma observação nesse slide, eu vou ampliar. E onde está esse ângulo? Esse ângulo é sempre aqui, ó, quando ele faz uma perpendicular com a outra. Vamos saber disso para ir para o exemplo. Embora esse exemplo aqui não seja bem de ângulo. Vamos lá, ó. Eu acho que esse exemplo aqui, pessoal, está na tarefa que entrou hoje, tá? Exemplo 1. Analise as sentenças e assinale as verdadeiras. São só essas três. Nós vamos analisar as três e pensar em qual é verdadeiro ou não. A luz refletida por uma mesa branca é obtida por uma reflexão regular. Vamos pensar nisso. Os espelhos possuem uma reflexão regular. Também vamos pensar. Na reflexão difusa, não conseguimos ver o objeto. Bom, turma, tem duas corretas e uma errada. Quem se arrisca a me dizer quais estão corretas? Esse é aquele momento que eu descubro que vocês me abandonaram. Já sei, vocês deixaram aí só a câmera fechada e foram tomar café da manhã. Tô sozinha. Ô, solidão. Ninguém se arrisca a dizer qual é a verdadeira? Tá bom, então eu falo. Turma. Doutora, Alguém tá vivo. meu microfone estava desligado. Ah, Eu acho que pode ser as verdadeiras a 1 e a 3. Talvez, não sei. vamos pensar. Na 1 você tá certo. Eu tava até marcando ela nesse momento porque eu tava achando que eu tava aqui sozinha nessa sala. Então, ó, a luz refletida por uma mesa branca é obtida por uma... Ah, não. A 1 não tá. Por quê, turma? Se a mesa é branca, se é uma mesa, ela é opaca. E se ela é opaca, ela vai me dar uma reflexão difusa, não vai me dar uma reflexão regular. Então, a 1 não posso marcar. Aqui, ó, a 2. Os espelhos possuem uma reflexão regular. Eu vou voltar lá na imagem de reflexão regular. Olha aqui, o espelho sempre me dá uma imagem
totalmente refletida, desse tipo aqui. Então, realmente, o espelho vai me dar uma reflexão do tipo regular. Eu E sabia no... que não estava certo. Você sabia que a um? Sim, porque eu tinha mandado no chat. Eu tava tentando ligar meu microfone. Ah, eu tô com o chat fechado, desculpa. E olha a 3. Na reflexão difusa, não conseguimos ver o objeto. Olha o erro dessa palavra. O erro tá aqui, ó. Não. Por quê? Porque a gente consegue ver o objeto. Eu só não vou ver ele de maneira perfeita. Correta. Então, na verdade, eu que induzi vocês ao erro, gente. Só tem uma correta aí, que é a alternativa B. Ok? Vou passar para um exercício de ângulo. Esses exercícios de ângulo, turma, é o que cai. Cai no PAS, cai no vestibular. Vamos pensar. Olha ali, o que nós temos? Um raio incidente e um raio refletido. O que ele quer saber? O ângulo de incidência e de reflexão. Ele quer saber os dois ângulos. Então, o que nós temos aqui, turma? Lembra que eu falei para vocês que a curva toda é 180? Falei para vocês isso. E metade da curva, daqui até aqui, é um ângulo de 90. Vocês conseguem ver que já está marcado 25 ali? Sim. Sim. Então, nós temos que descobrir qual é esse pedacinho que está faltando. Eu tenho que descobrir esse pedacinho que está marcado como X. Então, o que a gente vai pensar? Nós vamos pensar assim, ó. Se 90 é todo esse pedaço, é metade da Lua aí, então 90 menos 25 é igual a 65 graus. Se um trecho já vale 25, o restante é 65, o restinho do pedaço ali. E aí? Isso quer dizer que esse outro ângulo é idêntico a esse, porque o espelho é regular. Então, eu vou ter uma reflexão idêntica, uma reflexão regular. Então, se aqui esse ângulo vale 65, este outro ângulo refletido também vale 65. Então, nossa resposta é: ambos valem 65 graus. Tá? Esses exercícios de ângulo, o que você sempre tem que lembrar é do ângulo de 90, que é o ângulo perpendicular ali, tá? Então, se tudo vale, se aqui esse trecho, deixa eu finalizar, esse trecho vale 90, uma parte dele já vale 25, o restante, que eu não sei, é só fazer a diferença, ele vai valer, então, 65. E o outro é igual. Então, tanto o ângulo de incidência quanto o ângulo refletido são 65 graus nesse caso aqui. Eu coloquei mais um exemplo de ângulo, tá? Olha aqui. Tem um lá na tarefa desse jeito, turma. O espelho tá em pé. Não tá aqui como nesse outro que a gente tem um espelho deitado. Nós temos aqui um espelho na vertical. Quando esse espelho na vertical, o ângulo de incidência, ele é sempre o que faz o paralelo, o que faz o perpendicular aqui, tá? Então, o ângulo de incidência é sempre perpendicular. Vou voltar na outra imagem. Olha aqui, ó, como o ângulo de incidência é sempre o perpendicular. O que a gente tem? Mesmo raciocínio, gente. Tudo, o trecho todo aqui vale 90. Estão vendo que uma parte já é 40? Aham. Quanto vai valer o resto, então? 50? 50. Pronto. Exercícios de ângulo, são assim, turma. Não tem segredo, é moleza. E tem que lembrar do ângulo de 90. E, ó, como o espelho é regular, eu vou até escrever isso aqui, ó. Como o espelho é regular, o ângulo incidido, os ângulos são iguais. O de incidência e o de reflexão. Então, ambos valem 50 graus. Pronto. Muito fácil. Tem lá na tarefa de hoje exercício de ângulo. Moleza, moleza.
Agora, vou finalizar nossa aula para a gente falar um pouquinho das cores. Ficou dúvida sobre ângulos? Não. Até que Não? achei fácil. É fácil, é só lembrar do de 90. Lembrou 90, pronto. Entendendo as cores. Essa parte das cores é muito interessante. Por quê? É uma parte da física que explica por que a gente enxerga o mundo colorido. Claro que os que não são daltônicos, os que têm visão normal, como nós. Eu acho que todos vocês têm a visão normal de cores. Então, tem uma explicação para as cores dentro da química e tem uma explicação para as cores dentro da física. E a gente vai ver essa explicação dentro da física, tá? Embora as duas se complementem. Então, a gente tem uma imagem aqui que é o Isaac Newton, que ele estudou um pouquinho das cores, ele fez toda aquela parte da física mecânica, força, as leis de Newton e tudo mais, mas ele também foi um estudioso das cores e da luz. E o Isaac Newton ele fez uma experiência que é passar a luz por um prisma. Aqui, ó. Essa imagem que eu vou ampliar para vocês. Ah, não consigo ampliar. Essa imagem aqui é um prisma. E aí o que está acontecendo? Está incidindo uma luz branca, mas está saindo pelo menos 7 tonalidades, que são o que a gente chama das cores do arco-íris. Com essa constatação, o que o Isaac Newton pensou a respeito? Que a luz branca, na verdade, ela é uma união de todas as cores. Então, o que a gente vai pensar agora? Que nós só enxergamos o branco porque ele está refletindo todas as cores para os meus olhos. Então, um objeto branco, ele é um objeto que, na verdade, na realidade, ele reflete todas as cores, em todos os comprimentos de onda. Os nossos olhos captam tudo isso e unem numa só cor, que é a cor branca, tá? Então, quando a gente fala cor branca, ela é todas as cores, ok? Agora vamos pensar aqui, ó. Ao incidir uma luz branca numa camiseta verde, a camiseta irá absorver todas as outras cores e refletir difusamente a cor verde. Então, se eu enxergo o objeto verde na minha frente, quer dizer, veio a luz branca nele, esse material absorveu todas as cores e refletiu para os meus olhos apenas o verde. Então, eu tenho a sensação visual da cor verde. As pessoas que são daltônicas são pessoas que o olho não capta esse comprimento de onda. Então, ele não consegue ver a diferença entre o verde e o vermelho. Alguma pergunta? Não. Okay. Agora vamos ver os exemplos aqui, turma. Se eu tenho um objeto vermelho, então quer dizer, está chegando todas as luzes nele, mas o que está voltando, apenas o vermelho. Eu tenho um objeto azul, está chegando todos os comprimentos de onda nele, ele absorve e emite para mim apenas o azul. Estão vendo o objeto preto? Está chegando todas, não está emitindo nenhuma. Então, o preto é o oposto do branco. Olha aqui o branco. Está chegando cores, está voltando cores. Mas o preto chega todas e não volta nenhuma. Então, nós dizemos que o preto é aí a cor que absorve todos os comprimentos de onda. Ele absorve toda a luz e não reflete nenhuma. Tá? Aí, ó, vamos ver aqui, ó. É bem o que eu acabei de falar. O objeto preto é o exemplo de absorção da luz. Ele absorve todas as cores, por esse motivo não enxergo nenhuma. E tem mais uma coisa que acontece com o preto. Ele transforma energia luminosa em energia térmica. Então, além de absorver todas, absorver tanta energia, já que a luz é uma energia, acaba provocando aumento da temperatura. Então, o preto, a gente fala, o preto aquece, o preto é aquela cor que deixa a gente com calor. E é verdade. Porque se você for fazer um exercício físico na pracinha ali, com uma roupa totalmente preta, um agasalho preto, você vai sentir muito mais calor do que uma roupa que reflete todas. Quero que vocês imaginem a gente pensando nessa coisa de reflete tudo, aqui ó, do preto e do branco.
o preto absorve tudo e o branco reflete tudo, quero que vocês imaginem na cabeça de vocês aqueles nômades no deserto, atravessando o deserto, e que cor que é a roupa deles? Aquela, Norma- parece uma bolsa, né? Normalmente são É claras, não são? Não são. sim. São? Eu achava que era preta. Se a gente falar do Oriente Médio das mulheres com burca, realmente é preta a roupa delas, mas aí tem a questão religiosa. Mas aquele pessoal que atravessa o deserto de dia, geralmente a roupa é branca. Por que, que é branca? Porque vai refletir toda a luz, ela não vai absorver nenhuma, vai refletir tudo, e aí a sensação térmica é de menos calor do que Apesar se do estiver. calor, não vai ter tanto como a roupa preta, né? Exatamente, porque a roupa preta ela vai absorver toda a luz e ainda vai transformar essa energia toda absorvida em calor, tá? E aí, olha só que interessante. Alguém ia perguntar? Não. Não? E olha só que interessante, turma. Se a gente vai numa cafeteria. Vamos pensar agora, a gente está indo lá, sei lá numa lanchonete bem gostosa, tomar um café da manhã. A gente não pode porque está de quarentena, mas se a gente pudesse. Aí, o que, que a moça lá da lanchonete vai fazer? Vai pegar uma xícara, em geral, essa xícara que ela vai pegar para te servir o seu cappuccino lá delicioso. Vai ser branca ou preta? Que Vai ser branca? ideia? Vai ser. Vai ser branca? Alguém ia falar, vai ser preta. Ela vai pegar uma xícara branca para nos servir. E tem um motivo, porque ela não vai servir a gente numa xícara preta. Vamos pensar assim, ó, ela tá pegando a xícara branca e ela vai colocar o nosso cappuccino super quente lá dentro. Aí o que, que vai acontecer? Ele começa a perder calor pro meio, ele começa a sair fumacinha, começa a perder calor. Mas aí o que acontece? Esse calor bate nas paredes branca e não preta e volta, reflete tudo. Bate esse calor, reflete tudo e volta para o seu cappuccino, mantendo ele quente por mais tempo. Olha que interessante. Se eu fizer com a xícara preta, esse calor vai bater na xícara e aquele material preto vai absorver esse calor. Então, a xícara vai ficar super quente, mas o seu líquido não. Aí, se você serve numa xícara branca, a xícara fica quente também, é claro, mas o seu líquido fica mais quente ainda, porque ele bate na parede e volta para o seu líquido. Ô, professora, você já viu aquela polêmica que teve, que é tipo de um. Ai, esqueci o nome, dos negócios que coloca em piscina, assim, sabe? Eu esqueci o nome agora. Mas ele é um preto fosco e falaram que ele é bem perigoso por esse motivo mesmo, por ele ser preto e aí a luz do sol bate e deixa a água muito quente e é muito perigoso. Você viu alguma coisa Será relacionada que é a a esse problema? pastilha que reveste a piscina? O que será que é? Ai, é. Eu esqueci o nome, que tem no banheiro também. O azulejo? Azulejo? É um Ah, preto fosco, e daí falaram que é bem perigoso, que inclusive deixa a água muito quente e pode dar até outros problemas, assim, que envolvem além da piscina, sabe? entendi. Ah, sim, entendi. Olha, eu nunca vi revestir a piscina com azulejo preto. Eu acho que eu vou dar uma pesquisada, porque deve ser um negócio interessante. Mas de fato, ele vai absorver todo o calor, né? Só que aí tem a questão igual do cappuccino, ele não vai refletir de volta para a água. Mas eu vou pesquisar sobre isso sim. Uma coisa que vocês pode falar. É bem interessante, só eu falei isso. Eu quero ver sobre piscina. Em geral, as piscinas são azuisinhas, né? Tudo até azul. Agora tem umas lançando em branco, verdinho. Isso é para reforçar a cor que a gente enxerga da água, Sim. tá? Para dar essa ideia de água igual ao mar. E aí a gente já entra naquele quesito assim: por que, que o mar é azul? Tem essa discussão. É uma boa pergunta para fazer para vocês. Por que, que o mar é azul? Ah, não sei não, senhora, fala aí. Então,
Se eu for num dia super ensolarado, ó, hoje nós estamos aqui em quarentena só exercitando a nossa imaginação. Vamos nos transportar agora lá para uma praia maravilhosa, com um solzão e a água tá azulzinha. Sem frio. Sem frio, é claro, não é igual hoje. Gente, se eu pegar água na minha mão, ela continua azulzinha na minha mão? Não. Então essa água, ela tá fazendo o quê? Refletindo a luz do céu? Isso. Então essa água é como um espelho. Ela tá refletindo a luz do céu. Então E aí, seria turma? aquela parte. Eita. Seria Então, igual a mesa transparente, no caso. Ela isso. reflete. Ela reflete. Então a água é de fato transparente, ela tá refletindo. Então, se eu for para a mesma praia num dia nublado, eu não vou enxergar esse mar azulzinho, eu vou enxergar ele meio cinza, tá? Porque Nossa, que interessante. então ele essa coisa das cores, gente, ela é incrível. E olha outra coisa da cor que eu não tenho aqui uma imagem para vocês, mas de repente eu posso buscar. Se a gente imaginar o sol, um solzão, nós estamos lá na praia de novo, o solzão, meio-dia. Então nós estamos enxergando a maior claridade, está tudo super claro. Aí no fim da tarde, que cor que eu enxergo esse céu? Calma. Lá naquela cor do pôr do sol. Laranja? Valorizado. Laranja. E quanto mais o sol se põe, como que esse laranja vai ficando? Mais Meio escuro. rosinha. Meio rosinha, meio avermelhado, meio roxo, depende. Turma, sabe por que isso acontece? Porque a meio-dia o sol tá lá em cima, o solzão tá lá em cima do céu. Ao meio-dia, esse sol vai emitir uma luz branca e o comprimento que vai chegar mais perto dos nossos olhos, nós estamos lá embaixo. O comprimento de luz que chega rápido aos nossos olhos é o amarelo. Ele é um comprimento de luz mais curto que o vermelho. Por quê? Porque se o sol se põe, o sol está lá embaixo, o que tem que chegar aos nossos olhos? Um comprimento de luz bem longo, que é o horizonte, a linha do horizonte. E as cores laranjado, vermelho, roxo, são cores que têm esse comprimento de onda mais longo. Então, o sol é o mesmo, mas depende do comprimento da luz que chega até meus olhos. Na linha do horizonte vai chegar as cores mais escuras, laranja, vermelho, arroxeado. No alto céu, chega as cores mais claras, branco mesmo e o amarelado. Então, depende do que chega até mim, tá? Deixa eu ver aqui. A nossa aula terminava nessa